Vamos falar então sobre a semana decisiva para a negociação das tarifas americanas. Até a próxima quarta-feira, hoje é dia 13, amanhã é 14, então eis que quarta-feira é o fatídico dia. Dia 15 de julho, o governo de Donald Trump vai decidir se aplica a taxa de 25% sobre os produtos brasileiros. Então, esse é o nosso abre-alas aqui do jornal, com a Duda Cambraia, que vem conversar com a gente para nós compreendermos esse assunto e o que ocorre, hein? Daqui para frente, e o para frente é muito perto, né, Duda? É a próxima quarta-feira. Bem-vinda. Tá aí já, né, Elisa? Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham live CNN. Apesar de estar muito próximo, Elisa, essa data, 15 de julho, próxima quarta-feira, a expectativa aqui nos bastidores do Palácio do Planalto é que o governo brasileiro se reúna mais uma vez com o representante comercial dos Estados Unidos. Ou seja, essa reunião deve acontecer entre segunda e terça-feira, no que diz respeito àquele grupo de trabalho que foi criado em maio. A gente lembra que o presidente Lula se reuniu com o presidente Donald Trump na Casa Branca no início de maio e durante essa reunião entre os dois presidentes ficou então decidido a criação de um grupo de trabalho para tratar das tarifas. A gente nem falava ainda desses 25%, Elisa. Eram outras tarifas que foram estabelecidas em 2025 no meio das negociações. O representante comercial dos Estados Unidos trouxe então a possibilidade de taxar o Brasil em mais 25% e essa taxação também entrou em negociação. Então, a expectativa é que antes de quarta-feira, o governo brasileiro se reúna com autoridades norte-americanas para tratar sobre essa tarifa. Seria a quinta reunião nesse sentido. Do lado de cá, do lado brasileiro, participa então o ministro Márcio Elias Rosa, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e também o nosso chanceler, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. Do lado norte-americano, deve participar então o representante comercial dos Estados Unidos. O presidente Lula, Elisa, se reuniu com os ministros de Estado aqui no Palácio do Planalto na sexta-feira para alinhar o discurso nessa reta final das negociações. O presidente Lula manteve, então, o discurso de defender a soberania, de não colocar alguns pontos importantes para o Brasil nas mesas de negociação, como, por exemplo, o PIX e a taxação do etanol. 2 pontos que não estão na mesa de negociação. Mas o presidente manteve, então, a negociação a nível técnico. Auxiliares do presidente Lula veem a taxação quase que iminente, Elisa. O cenário mais provável, trabalhado aqui nos corredores do Palácio do Planalto, é a taxação desses 25% já nesta semana. Isso porque autoridades norte-americanas não têm dado sinal positivo de algo diferente desse cenário. Um outro cenário também trabalhado nos bastidores é adiar a taxação. Mas esse cenário é visto como menos provável por auxiliares do presidente Lula, porque, segundo a avaliação do Planalto, ficaria escancarado a motivação política por trás desse adiamento da taxação. Porque a gente lembra, você trouxe no início do jornal, na semana passada a gente acompanhou audiências públicas nos Estados Unidos para defender os produtos brasileiros, atuar contra esse tarifaço, e quem esteve presente foi o senador e pré-candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, que defendeu adiar a taxação para depois das eleições, para não interferir no pleito de outubro. Na visão do Palácio do Planalto, essa seria um cenário pouco provável, porque colocaria em xeque a credibilidade do representante comercial dos Estados Unidos. Elisa, claro que a gente segue por aqui acompanhando esses últimos dias, esses últimos momentos de negociação. Qualquer novidade, claro, voltamos na programação da CNN. Elisa. E a gente já tem desde o dia 1, né, de todo esse debate, setores da sociedade que estão preocupados, esses setores, pensando como é que vai ficar o nosso quadrado. O pessoal responsável pela indústria ou quem está conectado com o agro, demonstrando já essa preocupação. Então a gente já faz aqui um gancho direto com a Gabriela Veras, porque os empresários... Opa, Gabriela Garcia, acertei o Gabriela, mas o sobrenome te fiz parente da Gabriela Veras, viu, Garcia? Mas agora corrigindo, Gabriela Garcia. O empresariado, as empresárias esperam pelo menos uma lista de exceção maior, Gabriela. Nos conte, por favor, chegamos na semana decisiva.
Exatamente, Elisa. Bom dia para você, bom dia a todos. Primeiro, falando no prejuízo, estimado por setores como a indústria, o agronegócio, estimam aí prejuízos que podem chegar a milhões de dólares. Começo falando então com a expectativa do setor do agronegócio. Com o tarifaço de 25%, o setor estima que cerca de 4,2 bilhões de dólares em exportações devam ser atingidas por essa alíquota. Então, essa é uma estimativa que foi divulgada pela Farsul, a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Produtos florestais, sebo bovino e o complexo sucro-alcooleiro são algumas das cadeias mais afetadas no país por conta das sobretaxas. Também não deve ficar de fora, a gente lembra aqui, claro, o café solúvel, com volume exportado de 1 bilhão de dólares em 2025. Tem algumas exceções, como você disse, para o agronegócio nacional. A gente destaca aqui, por exemplo, a carne bovina, o café verde e o suco de laranja. Falando então um pouco dos prejuízos estimados pela indústria. Um levantamento da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, indica que caso as taxas de 25% e 12,5% entrem em vigor, cerca de 4 mil produtos exportados pelo Brasil serão afetados. Esse é um volume que representa quase 14 bilhões de dólares em exportação para a balança comercial. A Confederação alerta ainda que a taxação em cima dos produtos brasileiros deve atingir os 37,5%. Isso porque, além da tarifa adicional de 25%, as autoridades norte-americanas propõem uma sobretaxa de 12,5% por conta de uma investigação sobre trabalho forçado, isso em 90 países, incluindo o Brasil. O setor madeireiro também se posicionou sobre a medida americana. A Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente apresentou uma defesa técnica e afirmou que os produtos nacionais não competem com a produção norte-americana, mas complementam a demanda do mercado. Representantes do setor produtivo que estiveram presentes nas audiências com representantes do governo norte-americano para avaliar o tarifaço não esperam que os Estados Unidos voltem atrás ou adiem as tarifas de 25%. Isso segundo fontes ouvidas pela CNN Brasil, mas esperam que a lista de exceções dos produtos brasileiros seja ampliada. Eu volto contigo, Elisa. Gabriela Garcia, conversando com a gente então ao vivo nesta segunda-feira de manhã, dia 13 de julho de 2026.